Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma palavrinha rápida sobre um texto muito profundo. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, às vezes nós confundimos um pouco, às vezes alguns tendem a achar que a igreja foi fundada em Pedro. Não, a igreja é fundada em Cristo. Aqui, se você pegar na tradução do grego, vai ter duas palavras, Petros e Petras. Petros, pedregulho, pedra esmagada, pedras pequenas, algumas traduções assim. Né? Então, quando Jesus fala que tu és Pedro, ele está usando a palavra Petros no grego. Né? E quando ele fala sobre esta pedra, ele está usando Petras, rocha, sólido. Né? E então a igreja é fundamentada em Cristo. Pedro foi um grande servo de Deus, um apóstolo, como os outros. Né? E ali eles recebem também essa autoridade, né, do que ligar no céu será ligado na terra, e trazendo a ideia da igreja visível, né, conforme também lá em Lucas 10, versículo 14, 15, fala que eles vão na cidade, se alguém receber, recebem, se não receber, eles balançam o pó. Né? Então, ou seja, eles têm essa autoridade. Se as pessoas não recebessem a palavra deles, aquelas pessoas estavam desligadas. Mas voltando aqui para o texto, para o versículo 18, né? Então a igreja ela é fundada em Cristo. Pedro e os outros vão falar que Cristo é a pedra angular, a principal pedra rejeitada pelos construtores. É aquela pedra que dá base à fundação. E é sobre esta igreja as portas do inferno não prevalecem, ou seja, a igreja estabelecida por Cristo. E aí nós entramos em outro caminho, que nós chamamos da igreja militante e da igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que Jesus Cristo vai resgatar os salvos e vão passar a eternidade com ele. A militante é essa, que nós militamos, que nós estamos aqui. Esta igreja é falha. Essa igreja ela está sobre os fundamentos estabelecido pelos apóstolos, pelos discípulos, por Cristo dando instrução a eles, que Cristo instrui os apóstolos, para os apóstolos instruir o povo, e assim sucessivamente até hoje. Então hoje nós temos a palavra de Deus que nós devemos ensinar as pessoas, então são fundamentos. Então a igreja militante, ela é a igreja que está aqui na terra, lutando, batalhando, e às vezes as portas do inferno prevalecem contra ela. Quando nós negamos a palavra, quando nós negamos o ensinamento, quando nós deixamos de obedecer a Deus, e devemos obedecer em toda a Escritura, tudo aquilo que Deus deixou. É óbvio que no Velho Testamento algumas coisas já foram cumpridas, que não há mais necessidade. Exemplo, sacrifício de animais, não precisa mais. Cristo é o Cordeiro Pascual, que tira todo o pecado do mundo. Então algumas coisas das leis cerimoniais foram cumpridas, não precisam mais. Mas os princípios e os valores permanecem. Então precisamos ser fiéis a Deus, precisamos adorar somente a Deus, estar na presença dele. Então essa igreja visível, essa igreja militante, ela pode sim sofrer os ataques do inimigo e às vezes o inimigo vence. Quantas igrejas estão fechando suas portas? Por causa de pecados, de erro de liderança, de desânimo das pessoas, as pessoas não querem mais frequentar e muitos outros motivos. Então nessa igreja visível, as portas do inferno às vezes destroem. Mas na igreja invisível, a igreja triunfante de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão, porque essa igreja é constituída em Cristo e ele venceu a morte na cruz do Calvário. Então aqui nesse texto, né, nessas duas palavras do grego, se você for usar o aramaico, que provavelmente era a língua que Jesus mais falava ali, né, há um jogo de palavras, mais ou menos o seguinte, como eu estou falando com vocês. Então seria, exemplo, eu Cristo e você Pedro. Então Jesus está dizendo, Pedro, né, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a verdade, o princípio maior que nós precisamos entender é esse. A igreja de Cristo é fundamentada e baseada em Cristo, que é a principal pedra angular, que foram rejeitadas pelos construtores. Quem são os construtores? O ser humano.
Ser humano que está formando seus princípios, seus valores e esquecendo o princípio de Deus. E ainda hoje, muitos estão longe da presença de Deus, pois têm deixado os princípios de Deus de lado. Espero que tenha te ajudado a compreender um pouco mais da palavra de Deus. A todos vocês que têm nos acompanhado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço, queridos.